Bem-vindos ao Briefing de amanhã. Nós analisamos o que aconteceu hoje para você entender o que vem por aí. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Olha só essa pergunta. O que cibersegurança autônoma, rede 6G, carros que dirigem sozinhos e, pasmem, a colisão de buracos negros, o que tudo isso tem em comum? Parece aleatório, né? Mas não é. A resposta é a mesma força que está literalmente redesenhando o nosso mundo em tempo real. Inteligência artificial. E é isso que a gente vai fazer hoje. Conectar esses pontos para mostrar como todas essas peças, na verdade, fazem parte de uma única e gigantesca revolução. Vamos começar com a nossa primeira peça do quebra-cabeça, cibersegurança. E aqui a gente precisa entender uma coisa. A batalha já não é mais entre humanos. A Palo Alto Networks acabou de soltar uma plataforma nova que responde a um tipo de ameaça que, evoluiu. A gente está falando de ataques que usam IA. E a única resposta para isso, uma defesa que seja igualmente inteligente ou até mais. O grande lance aqui é a velocidade. Pensa só. Os adversários, os hackers, eles estão usando o IA para lançar ataques numa escala e numa velocidade que é simplesmente impossível para um ser humano acompanhar. Nossas defesas tradicionais ficaram para trás. E qual foi a solução da Palo Alto? Basicamente, combater fogo com fogo. Eles criaram agentes de IA autônomos, e a palavra-chave aqui é autônomos. Eles não só automatizam tarefas, não. Eles pensam, eles reagem, como se fosse um time de elite de especialistas em segurança trabalhando sem parar, 24/7. E o resultado disso? Olha, é de cair o queixo. A gente está falando de uma redução de 98% no tempo médio para se recuperar de um incidente de segurança. Para colocar isso em perspectiva, uma crise que antes poderia levar dias para ser resolvida, agora é contida em questão de minutos. É literalmente a diferença entre um pequeno susto e um desastre que pode quebrar uma empresa. Tem uma frase do Gonen Fink lá da Palo Alto que resume tudo perfeitamente. Ele disse, isto não é apenas automação, é o fim do trabalho manual árduo. A sacada aqui é entender essa mudança. A gente está saindo de uma era de ferramentas que só ajudavam os humanos para entrar numa era de sistemas que operam sozinhos, de forma independente. Claro, e isso é crucial, a supervisão humana continua lá, no comando, garantindo que a decisão final seja nossa. Mas o trabalho pesado? Esse já era. Ok, então a gente tem essa defesa super inteligente, mas para essa defesa autônoma e, na verdade, para qualquer IA funcionar, ela precisa de uma base, de um alicerce muito sólido. E é aí que entra a nossa segunda peça do quebra-cabeça, a infraestrutura, o hardware, as redes. Pensa nisso como o sistema nervoso central de toda essa nova inteligência. E falando em infraestrutura, segura essa. A notícia que saiu é um verdadeiro terremoto na indústria. A Nvidia, que é a rainha dos chips de IA, está investindo nada menos que US$ 1 bilhão na Nokia. Sim, a Nokia, aquela gigante das telecomunicações. E o objetivo é muito claro, é redesenhar completamente as redes de comunicação para a era da IA. Sabe por quê? Porque as redes que a gente tem hoje simplesmente não dão conta. Elas não foram projetadas para esse tsunami de dados que a IA está gerando. O conceito por trás de tudo isso tem um nome, AI-RAN. É uma sigla para Rede de Acesso via Rádio Alimentada por IA. Mas esquece o nome complicado. Pensa assim, não é só sobre construir uma estrada mais larga para os dados passarem. É como criar um sistema de trânsito super inteligente que gerencia todo o fluxo em tempo real. Ele sabe qual carro tem prioridade, otimiza o caminho, tudo isso para lidar com o tráfego absurdo que as aplicações de IA exigem. E é exatamente aqui que a gente começa a ver o tamanho da estratégia da Nvidia. Fica claro o que eles estão fazendo. Eles não estão só construindo os cérebros, que são os chips de IA. Eles também estão construindo o sistema nervoso, as redes, junto com a Nokia, e até os corpos, que são os carros, em parceria com a Lucid Motors. É uma jogada de mestre, uma visão completa para dominar todo o ecossistema de IA, de uma ponta à outra. Falando em tirar projetos do papel, se você se inspira nessas inovações e quer criar seu próprio portfólio de tecnologia, um blog de IA ou um site para o seu projeto, você vai precisar de uma boa hospedagem. Para isso, eu recomendo a Hostinger. É rápida, segura e tem um dos melhores custos-benefícios do mercado. Conseguimos um cupom exclusivo de 20% de desconto para os inscritos aqui do Briefing. É só acessar o link aqui na descrição ou apontar para o QR Code que está na tela. Beleza, com essa infraestrutura toda inteligente sendo construída, a pergunta é, onde a gente vai ver o impacto disso primeiro? Bom, isso nos leva direto para a terceira peça do nosso quebra-cabeça de hoje, a mobilidade. E a revolução aqui está acontecendo em dois frontes ao mesmo tempo, em terra e no ar.
Começando pela Terra, a parceria entre a Lucid e a NVIDIA está mirando no que é basicamente o santo grau da indústria automobilística, a autonomia de nível 4, com a meta de chegar lá até 2026. E o que significa nível 4 na prática? Significa que, dentro de certas áreas, o carro dirige sozinho, de verdade. Pode ser ler um livro, ver um filme, o carro está no controle. E isso, gente, é uma mudança gigantesca. A gente para de falar só de robotáxis, de frotas, e começa a falar de um carro autônomo que se pode comprar e ter na própria garagem. Agora, enquanto isso acontece em terra, lá no céu a NASA está literalmente quebrando a barreira do som de novo. O grande problema dos voos supersônicos sobre o continente sempre foi o tal do estrondo sônico, aquele barulho ensurdecedor. A solução chama-se X-59. É um avião com um design único, que foi refinado e aperfeiçoado por horas e horas de simulações em computador usando IA, para transformar aquele estrondo numa batida sônica bem suave, quase imperceptível. E isso pode simplesmente reabrir as portas para uma nova era de viagens aéreas super rápidas. E olha, essa jornada do X-59 não foi nada fácil. A gente vê aí na linha do tempo que foi uma verdadeira maratona, cheia de desafios, adiamentos. Mas o voo inaugural que aconteceu hoje não é só mais um teste, é a prova viva de que problemas de engenharia que pareciam não ter soluções, na verdade têm. E isso abre um caminho real para o retorno dos voos supersônicos de passageiros. Certo, agora vamos pegar essa revolução computacional e levar ela para o seu limite máximo. Vamos sair da autonomia aqui, nas nossas ruas, e pular para os maiores mistérios do universo. Porque acredite, a mesma lógica de inteligência que vai guiar um carro também está nos ajudando a decifrar o cosmos. Hoje, o Observatório LIGO, que escuta as ondas gravitacionais, nos deu uma janela inédita para um dos eventos mais violentos do universo. Pela primeira vez na história, a gente conseguiu detectar o que os cientistas chamam de buracos negros de segunda geração. E por que isso é tão importante? Porque confirma uma teoria fundamental sobre como os verdadeiros gigantes do universo, os buracos negros supermassivos, nascem e crescem. O conceito por trás disso é o de formação hierárquica. A ideia é até que simples de entender. Imagina um lugar muito, mas muito denso do universo, tipo um aglomerado de estrelas. Ali, buracos negros acabam colidindo. O que sobra dessa colisão? Um buraco negro maior. E esse filho da colisão, por sua vez, pode colidir de novo com outro, criando um ainda maior, e assim por diante. Ele vai crescendo numa espécie de hierarquia, de geração em geração. E as evidências que eles encontraram são simplesmente fascinantes. Os cientistas viram 2 eventos de colisão com detalhes incríveis. Em ambos, o buraco negro maior tinha quase o dobro da massa do menor. Um deles girava numa velocidade alucinante, uma das mais rápidas já vistas. E o mais bizarro de tudo, em um dos casos, um dos buracos negros estava girando na direção oposta à sua órbita. Isso nunca tinha sido visto antes. Todas essas são como impressões digitais, assinaturas claras de que esses objetos não nasceram assim. Eles são resultado de colisões que aconteceram antes. É a gente vendo a astrofísica acontecer em tempo real. Então, vamos lá. Cibersegurança, rede 6G, carros autônomos, aviões supersônicos e colisão de buracos negros, agora é hora de amarrar todas essas pontas. O ponto mais importante para entender aqui é que nada disso que a gente viu são avanços isolados. O que a gente está testemunhando é uma convergência acelerada e tudo isso impulsionado por uma única e mesma força. O primeiro fio que conecta tudo é a autonomia. É a mesma lógica, a mesma inteligência artificial que defende uma rede de computadores contra um ataque, que também vai guiar um carro com segurança pela cidade. É a IA assumindo o controle, tomando as rédeas, tanto no nosso mundo digital quanto no mundo físico. O segundo fio é a conectividade. Aquela parceria entre a NVIDIA e a Nokia, eles estão construindo, como a gente falou, o sistema nervoso central para essa nova era. Essas redes inteligentes, as ERANs, são alicerce fundamental. Sem elas, toda essa autonomia e inteligência simplesmente não consegue operar em grande escala. E, finalmente, o terceiro fio, a descoberta. É esse poder computacional gigantesco que roda através dessas redes inteligentes que nos permite fazer coisas incríveis. É ele que permite simular designs complexíssimos como o do avião X-59 e talvez o mais impressionante, é ele que nos dá a capacidade de filtrar todo o ruído do universo para conseguir ouvir os ecos de eventos tão distantes como a colisão de 2 buracos negros, que foi exatamente o que o LIGO faz. O Jensen Huang, o CEO da NVIDIA, resumiu isso perfeitamente quando ele chamou a AI REM de uma mudança de plataforma geracional. O que ele quer dizer com isso?
é que a IA e o poder de computação deixaram de ser apenas aplicações, coisas que a gente usa. Eles se tornaram uma utilidade básica, fundamental, como foi a eletricidade um dia. E assim como a eletricidade, essa nova utilidade está remodelando todas as indústrias, todas ao mesmo tempo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se a gente está vendo a cibersegurança, as telecomunicações, a mobilidade e até a ciência fundamental sendo completamente transformadas agora, nesse exato momento, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima indústria a ser totalmente reescrita por essa convergência acelerada? Obrigada por assistir ao briefing. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a análise de amanhã. Até a próxima.